Oi, eu sou a Renata Varela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, ou do IGTV, depende de onde você está vendo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre clássicos. Livros clássicos que têm essa ideia ainda para algumas pessoas de que são livros chatos ou livros grandes demais. E realmente, tem alguns clássicos que são grandes demais, como Os Miseráveis. Mas eu não li Os Miseráveis ainda, então eu não posso indicar ele, não vou falar dele aqui hoje. Eu vou falar sobre livros clássicos que são fáceis de ler, que podem ser lidos por pessoas de qualquer idade, e principalmente dois desses clássicos, três, podem ser lidos por pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, e são clássicos que são clássicos por um motivo. Eles são livros muito bons, são livros que vale a pena ler, e realmente, assim, são um dos meus livros favoritos. Alguns aqui, tem um que é o meu livro favorito, então você vai saber qual é no vídeo, e é isso. Clássicos são clássicos por um motivo, como eu falei no começo. São livros que são muito bem escritos, que na época fizeram história porque foram ou o primeiro livro que fez alguma coisa, ou um livro que tem um plot twist muito bom e que todo mundo ficou surpreso na época. Um clássico que eu não peguei pra cá, e eu lembrei agora desse plot twist, é Psicose. Eu vou indicar ele aqui como o primeiro bem rapidinho, porque eu não tô com ele aqui, eu tenho ele físico, mas eu não tô com ele aqui. Psicose é um livro que inspirou o filme do Hitchcock, e na época que ele foi lançado, o Hitchcock ficou tão fascinado pelo plot twist que o livro foi tirado de venda na época que o filme foi lançado, para que ninguém descobrisse o plot twist do filme antes, que na verdade é o plot twist do livro. Então, se você não viu o filme Psicose, você não sabe do que se trata, não tem nem ideia, você vai ficar muito surpreso com o plot twist, porque até hoje é um plot twist, assim, que pega muita gente de surpresa e é muito bom. Ainda nessa vibe, assim, de suspense, um livro que é um clássico, é um dos mais famosos da autora, e é muito bom de ler, muito gostoso, inclusive foi o único que eu li dela. Eu não tenho mais os livros dela aqui, eu preciso mudar isso. É O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. É um livro muito bom de ler, ele é fininho, e ele tem um plot twist, assim, que pra mim me pegou de surpresa. Eu não esperava, eu tava lendo sem saber o que tava acontecendo. Essa aqui é a edição com a jacket do filme, mas é capa dura, é muito bom. Uma coisa boa de clássicos é que as editoras sempre capricham nas edições, algumas. E essa aqui é muito boa. E essa tem uma tradução boa. Eu não li outras traduções, mas eu creio que traduções mais antigas sejam mais difíceis de ler. Então, essa edição aqui é muito boa. Uma coisa boa de clássicos é que, atualmente, as editoras estão lançando clássicos com a tradução mais, assim, adaptada para o português de hoje. Então, se você ler uma edição, quanto mais nova a edição, melhor, creio eu. Então, essa edição aqui é muito boa. Foi a que eu li e eu gostei bastante. Um clássico que não é tão comentado assim quanto os outros é Flores para Algernon. É um livro de ficção científica, mas não é uma ficção científica daquelas com cara de ficção científica, se é que você me entende, não tem, sei lá, viagem no tempo nem nada assim. Eu adoro ficção científica, mas esse aqui, pra quem não gosta de ficção científica, é um livro bom. Ele envolve um estudo no personagem, o Charlie, não é Algernon o nome dele, você vai descobrir, né, na leitura. Envolve um estudo com ele. O começo do livro tem várias coisas escritas assim, errado, porque o Charlie, ele tem o QI baixo, e através desse estudo e dessa cirurgia que fazem com ele, vão ver se tem alguma diferença no QI dele e na inteligência, enfim. É um livro sensacional e que eu não vejo muita gente falando. Então, um livro que eu acho que todo mundo já ouviu falar, e é um clássico porque por vários motivos, é O Pequeno Príncipe. É um livro muito curto, dá pra ler em 1 hora, ele tem várias ilustrações. Eu creio que todo mundo já ouviu falar desse livro, todo mundo já deve ter visto esse livro em algum lugar, e se você não leu, leia. O Pequeno Príncipe é um livro muito simples, ele é um livro muito singelo, é muito gostoso de ler e tem uma mensagem muito bonita. Então não tem muito pra falar sobre ele, eu acho que todo mundo realmente conhece a história, e é um clássico que sempre que puder a gente tem que recomendar. Travei um pouco aqui. Outro clássico que é mais para o público infantil, mas que com certeza pode ser lido por qualquer idade, é O Mágico de Oz. Tanto o livro quanto o filme são clássicos. Esse livro eu li ele há bastante tempo, a edição tá cheia de marquinhas, tá vendo aqui assim? Marrom, a lateral dele já tá bem com marcas de idade, mas eu adoro esse livro, eu adoro essa edição. Eu não li outra edição, mas essa é a edição que eu tenho.
Tem a edição da Zahar, edição de luxo, com capa dura e tudo mais, mas essa aqui foi a que eu tive, eu comprei no supermercado. E eu li mesmo assim, é um dos livros mais antigos da minha estante, assim, em termos de que eu comprei. Foi um dos primeiros da minha coleção e eu tenho muito carinho por essa edição, então eu acho essa capa muito bonita também. Mas enfim, a história é muito boa, muito gostosa, é uma fantasia. Eu acho que todo mundo conhece, né? Sobre a Dorothy, e o Mágico de Oz, e o Leão, e o Homem de Lata, enfim. É essa a história. Tem algumas diferenças do livro pro filme, mas é basicamente a mesma história. Outro livro que também pode ser lido por, né, todas as idades é Poliana. Eu não li Poliana Moça, só li Poliana, mas eu adorei esse livro. Ele é curto também. A maioria dos que eu tô mostrando aqui são livros curtos. Poliana é um livro sobre uma menina que se você não ouviu falar do livro, você ouviu falar da novela do SBT. Enfim, Poliana é uma menina que ela fica órfã aos 11 anos. Aos 11 anos ela vai morar com a tia dela que não gosta muito de criança e destrata ela. Tem uma história bem parecida com Anne de Green Gables. Se você gostou de Anne, se você gosta da série, você pode gostar de Poliana também. Ela é uma menina super positiva, alegre e mesmo com muitas coisas acontecendo na vida dela, coisas tristes, ela não se deixa ficar triste. Ela sempre vê o lado positivo das coisas. É um livro muito gostoso de ler, muito rápido. E essa tradução também é muito boa. É da editora Autêntica. Então tem esse e tem Poliana Moça também, que a capa é bem ao mesmo estilo dessa. E eu queria muito ler, ainda não li. É isso. Anne de Green Gables também é um clássico que eu acho que todo mundo tá lendo agora, né? Voltou assim a ficar no auge. Então eu acho que são duas recomendações paralelas, assim. Se você gostou de Poliana, acho que você vai gostar de Anne de Green Gables e vice-versa. Um dos clássicos que eu li por último, foi minha última leitura e que me incentivou a gravar esse vídeo, foi O Grande Gatsby. Eu me apaixonei demais por esse livro. Eu amei os personagens, o Gatsby, toda esse mistério que envolve ele, toda essa história de amor e essa história que eu não quero nem falar muito sobre, porque eu li sem saber de nada. Eu só sabia que o Gatsby era misterioso. E eu me surpreendi demais. É um livro de 1925, eu acho. Eu não tenho certeza se a primeira publicação dele foi em 25 ou em 29. Mas eles passam nos anos 20 e falam sobre essa década, assim, de ouro. Fala sobre um homem muito rico que dá muitas festas, mas ninguém sabe sobre ele. Ninguém sabe a verdade sobre ele, ninguém sabe quem ele é de fato. Algumas pessoas vão na festa dele e nunca viram ele. E quando esse homem, que não é rico, é um homem pobre, vai, aluga uma casa ou compra uma casa do lado da casa do Gatsby, uma casa bem pequenininha, tipo assim, espremida entre a casa do Gatsby e outra mansão, o Gatsby fica um pouco curioso. Você vai descobrir depois o porquê que o Gatsby convida esse homem para uma das festas, porque ninguém é convidado para as festas. Porque ninguém é convidado para as festas que ele dá, todo mundo aparece lá e é bem-vindo na festa, mas ele convida esse homem e você vai descobrir na leitura o porquê e os segredos que envolvem o Gatsby. E eu amei demais. Essa edição aqui tem 200 e, sei lá... Essa edição aqui tem 270 páginas, mas o livro em si não tem nem 200 páginas, porque aqui é uma edição que tem um apêndice, que se chama aqui. Tem um apêndice que é tipo contando a história sobre o texto, sobre o Fitzgerald, enfim. E no começo também tem algumas coisas assim, algumas considerações. Então é um livro super curto, rápido de ler, você pode ler em um dia. E a edição que tem no Kindle Unlimited ainda é melhor de ser lida do que essa. É bem fluido, bem rápida. Então se você tem Kindle Unlimited já é uma dica muito boa. Por último, o meu clássico favorito, meu livro favorito da vida, que nessa edição aqui eu já comparei ela com uma edição bem mais antiga e essa edição é muito fácil de ser lida, que é O Sol é para Todos. Essa edição é da editora... Cadê o nome da editora, meu Deus? Não sei que editora é essa. Essa edição é da editora José Olimpo, é isso o nome da editora? Eu não sei. Essa edição eu acho que é a que a maioria das pessoas tem hoje em dia, né? Quando alguém compra novo, geralmente é essa edição, e essa edição é muito boa. Ela é muito boa de ser lida. É um livro que, para algumas pessoas, é considerado grande, mas eu li ele um dia, não consegui largar. Ele tem 350 páginas. É narrado por uma criança. Eu amo livros narrados por crianças.
E ele fala sobre o racismo, sobre uma época em que o racismo ainda era muito forte nos Estados Unidos, e o olhar de uma criança sobre isso, sobre como a sociedade via um homem negro de formas erradas e como a criança não entende isso, e ela é inserida nesse mundo, né, nesse pensamento racista, e o pai dela é advogado e ele vai defender o homem negro que foi acusado de um crime injustamente, e o pai dela tem várias conversas com ela e com o irmão dela sobre isso, sobre as pessoas, enfim, sobre a sociedade, e é um livro muito, muito bom de ser lido. O filme também é muito bom, o filme é um clássico também, o filme é de 1960. Não, o livro é de 60, eu acho que o filme é de 61, 62. O filme saiu bem assim, colado com o livro, e ambos são muito bons. O livro é maravilhoso. Eu já li uma edição, eu comecei a ler uma edição dos anos 70, e é muito complicado de ler. Eu sei que antigamente, assim, se você pegar um livro realmente muito antigo, uma edição muito antiga, vai ser um pouco difícil de ler, mas essa edição aqui, a tradução dela e a adaptação, assim, pro português de hoje, é muito boa, foi muito bem feita. Eu adoro esse livro, ele tá cheio de post-it, ele tá cheio de marcação, enfim, é o meu livro favorito. Então, gente, esses foram os clássicos que eu trouxe aqui pra vocês. Eu sei que algumas pessoas torcem o nariz pra clássicos, principalmente pessoas que estão começando a ler agora, pessoas mais novas, mas livros clássicos não são nenhum bicho de sete cabeças, então você pode ler tranquilo. São livros que, com as novas edições, como eu falei, ficam bem mais fáceis de ler. Alguns aqui são livros infantis até, então se você tem filho ou se você tem, sei lá, 12, 13 anos, tá começando a ler agora, alguns desses são bem fáceis. E se você tem filho, você pode ler O Pequeno Príncipe, O Mágico de Oz, são livros ótimos para ler para criança, Poliana também, e eu recomendo demais. São livros que estão na minha prateleira de favoritos, alguns desses, a maioria, livros que eu tenho muito carinho. Eu adoro ler clássicos, não porque é cult nem nada disso, mas porque são histórias que passaram por tantos anos e ainda se mantém até hoje por um motivo, sabe? Então, tem muitos livros que eu tenho muito carinho, que são clássicos. E eu não falei nem de Sherlock Holmes, porque eu amo Sherlock Holmes, eu tenho uma coleção inteira dele. E eu sempre gostei de Sherlock, antes de saber que era clássico, sabe? Eu comecei a ler Sherlock há muito tempo, foi um dos primeiros livros assim que eu realmente li e que eu me apaixonei pela leitura. É mistério, é sobre um detetive, você já deve conhecer o Sherlock, tem a série da BBC que é muito famosa, enfim. Se eu continuar falando, eu vou passar horas aqui. É isso, eu espero que vocês leiam algum desses livros, são livros muito bons, principalmente O Sol é para Todos, é o meu clássico favorito. E é isso. Até o vídeo que vem. Tchau!